E nos próximos capítulos de Garota do Momento prometem emoções intensas, reviravoltas surpreendentes e confrontos decisivos. Depois de dias de tensão e mistério, Zélia decide que não pode mais adiar uma conversa dolorosa, mas necessária. Cansada das mentiras e dos silêncios de Geraldo, ela o pressiona, exigindo que ele diga de uma vez por todas o que fez com o corpo de Valéria. Chega, Geraldo! Eu não vou viver mais um dia com essa dúvida me corroendo por dentro. Onde está o corpo da vedete? Diz ela com os olhos cheios de lágrimas e a voz firme. O homem tenta desconversar, mas Zélia está decidida a obter a verdade. A pressão aumenta e o cerco começa a se fechar sobre Geraldo, que sabe que não poderá esconder por muito mais tempo o que realmente aconteceu naquela noite trágica. Enquanto isso, Clarice passa por um momento delicado. Sozinha em seu quarto, é tomada por uma nova lembrança do dia em que Valéria morreu. Uma imagem confusa, mas perturbadora, reaparece em sua mente. Uma discussão acalorada, um grito e depois o som de algo caindo no chão. Abalada com a memória fragmentada, ela procura Teresa e compartilha sua angústia. Eu me lembro de algo, Teresa. Algo importante. Eu acho que vi o que aconteceu com a Valéria, mas está tudo embaralhado na minha cabeça. Eu preciso da sua ajuda para entender. Teresa, sempre leal, promete ajudá-la a reconstruir os fatos. As duas iniciam uma investigação silenciosa, tentando ligar os pontos que restam no passado de Clarice. A cada detalhe recuperado, a sensação de que a verdade está prestes a vir à tona se intensifica. Enquanto esse drama se desenrola, outra história pega fogo na cidade. Ronaldo e Celeste, que vinham desconfiando da aproximação entre Lígia e Raimundo, decidem seguir os dois discretamente. O flagrante não demora a acontecer. Eles veem Lígia e Raimundo juntos, em clima de intimidade. O impacto é grande. Ronaldo, decepcionado, sente a confiança estremecer enquanto Celeste observa em silêncio, com um misto de mágoa e raiva. Antes de continuar, já deixe seu gostei e me diz aí nos comentários qual a nota que você dá para a novela até agora. Em meio às confusões amorosas e familiares, há espaço para momentos leves e inesperados. No armazém de doces, Alfredo experimenta pela primeira vez os chocolates artesanais preparados por Alfonso. Para a surpresa de todos, ele aprova o sabor com entusiasmo. Está delicioso, Alfonso. Você tem talento, rapaz, admite Alfredo, ainda que a contragosto. Mesmo com o elogio, Alfredo sente o peso dos ciúmes. O sucesso repentino de Alfonso começa a incomodá-lo mais do que gostaria de admitir, especialmente quando vê os clientes elogiando a receita e pedindo mais. A rivalidade velada entre os dois começa a crescer. Fred, por outro lado, aproveita a movimentação na cidade para impulsionar os negócios. Ele organiza uma visita guiada para um grupo de turistas, levando-os para conhecer o tradicional Clube Gente Fina. O passeio é um sucesso e reacende o interesse do público pelo espaço, trazendo novas oportunidades para o empreendimento. Enquanto isso, Clarice vive outro drama: o medo de ser afastada de Bia por Juliano e Maristela. Ela percebe que os dois estão dispostos a tudo para manter a jovem sob controle e longe de sua influência. Em uma conversa com Teresa, Clarice desabafa. Se Bia não se casar, eles podem forçá-la a ir embora, ou pior, colocá-la sob tutela. E eu não poderei fazer nada. Eu não posso perdê-la de novo. A situação é ainda mais delicada, porque Bia continua fragilizada após a descoberta sobre sua verdadeira origem. Clarice sente que precisa protegê-la, mesmo que para isso tenha que agir rapidamente e com firmeza. Nesse cenário, uma decisão surpreendente surge. Bia, sentindo-se vulnerável e querendo escapar da manipulação de Juliano e Maristela, propõe a Beto que se case com ela. Em um momento de sinceridade, ela pede sua ajuda. Não apenas por amor, mas por sobrevivência. Eu preciso de você agora, Beto. Não quero ser tirada da única pessoa que ainda me faz sentir parte de alguma coisa. Se você me ama, casa comigo. Beto, apesar das dúvidas, olha nos olhos de Bia e responde com firmeza. Eu aceito. A resposta marca uma virada na trama. O casamento, além de ser um gesto de afeto, torna-se uma estratégia para proteger Bia e mantê-la perto de Clarice. Mas será que esse acordo resistirá aos interesses obscuros de Juliano e Maristela? Bia, acostumada a manipular, mentir e fazer o que fosse preciso para atingir seus objetivos, a jovem vilã verá seu mundo ruir ao descobrir que viveu uma mentira desde o berço. A revelação de que Clarice, a quem sempre considerou sua mãe, na verdade não é sua mãe biológica,
causará nela um impacto tão profundo que a jovem sofrerá uma parada cardíaca e precisará ser internada às pressas, enfrentando uma cirurgia delicada para sobreviver. Tudo começa quando Eugênia, sempre atenta aos detalhes, decide vasculhar alguns pertences antigos de Teresa, a governanta que por anos serviu a família e que vinha dando sinais de que escondia algo importante. Durante essa busca silenciosa, Eugênia encontra um RG antigo, guardado em meio a fotografias amareladas e cartas que pareciam esquecidas no fundo de uma gaveta. Ao abrir o documento, ela se depara com um nome que imediatamente chama sua atenção: Clarice Moura. O nome, a foto e os dados ali impressos não deixam dúvidas. Aquela mulher, que até então dizia chamar-se Clarice Albuquerque, vinha escondendo um passado misterioso. O RG era legítimo e pertencia claramente à mulher que todos conheciam como mãe de Bia. Intrigada, Eugênia não demora a confrontar a própria dúvida e vai atrás de Bia, levando consigo o documento. Ao mostrar o RG à jovem, Eugênia observa sua expressão mudar, do desdém habitual para um misto de choque e desconfiança. Bia, que sempre teve uma relação complexa com a mãe, cheia de exigências e cobranças, fica desconcertada. Pela primeira vez, sente que há algo realmente errado, algo que lhe foi escondido durante toda a vida. Determinada a entender o que está por trás daquele papel, Bia vai até a pensão onde Clarice vinha morando, desde que fora afastada das empresas da família. Chegando lá, a vilã dá de cara com uma cena que a desestabiliza por completo. Clarice está penteando os cabelos de Beatriz com delicadeza e carinho, num momento íntimo e maternal que parece deslocado do relacionamento que costuma ter com Bia. A jovem observa a cena em silêncio por alguns segundos, com os olhos arregalados e o peito apertado, até finalmente interromper com uma pergunta direta. "Que palhaçada é essa?", diz ela, interrompendo a interação entre as duas. "O que está acontecendo aqui, Clarice?" Diante do tom ríspido da filha e da tensão no ar, Clarice tenta se conter, mas percebe que não poderá mais esconder a verdade. Ela respira fundo e, com a voz trêmula, inicia uma confissão que mudará para sempre a vida das duas. "Bia, eu recuperei minha memória, e agora me lembro de tudo, inclusive de quem eu sou de verdade. Eu sou mãe da Beatriz." A revelação cai como uma bomba no peito da jovem. Bia ri, incrédula, recusa-se a aceitar o que está ouvindo. Ela grita, se debate, nega com todas as forças. "Não! Você é minha mãe! Sempre foi! Isso é uma mentira suja!" Clarice tenta se aproximar, mas Bia se afasta como se tivesse levado uma facada. O coração da vilã começa a acelerar descompassadamente e sua respiração se torna ofegante. O colapso emocional está apenas começando. É nesse momento que Arlete, a avó de Beatriz, entra na sala segurando uma antiga revista nas mãos. Ela a entrega a Bia, que, ainda trêmula, folheia as páginas até encontrar uma reportagem ilustrada com fotos antigas. Nas imagens aparece Valéria, a mulher que até então Bia não conhecia, mas que agora está prestes a mudar toda a sua identidade. Com um olhar cheio de pesar, Arlete revela a verdade. Essa mulher, essa é Valéria. Ela é sua mãe biológica. E eu sou sua avó. Clarice nunca foi sua mãe de sangue, Bia. A vilã tenta processar a informação, mas é em vão. A avalanche de revelações é demais para ela. O rosto empalidece, os olhos se reviram, e num segundo Bia desaba. Cai desacordada no chão, diante do desespero de todos ao redor. Clarice grita por socorro, enquanto Beatriz se apressa a ligar para a ambulância. A cena é de puro caos. Quando os paramédicos chegam, confirmam o diagnóstico. Bia sofreu uma parada cardíaca. O quadro é grave e ela precisa ser levada com urgência para o hospital mais próximo. Já na emergência, os médicos conseguem reanimá-la, mas avisam que seu estado é instável. Para estabilizá-la por completo, será necessária uma cirurgia no coração. Mas há um problema. O médico que cuidou da saúde de Bia desde criança está fora da cidade, e a equipe acredita que ele seja o mais indicado para realizar o procedimento delicado. Enquanto aguardam o retorno do especialista, Bia permanece internada na UTI, monitorada constantemente. Nos momentos em que está consciente, a vilã demonstra fragilidade e vulnerabilidade como nunca antes. Pela primeira vez, deixa cair a máscara de arrogância e crueldade. Em voz baixa, pede que apenas 2 pessoas fiquem ao seu lado: Ronaldo, seu grande amor, e Clarice, a mulher que agora ela não sabe mais como chamar,
mas cujo carinho ainda parece desejar. Ronaldo, sempre fiel, atende ao pedido e passa dias inteiros ao lado da jovem, inclusive dormindo no quarto do hospital para garantir que ela não se sinta sozinha. Clarice também permanece por perto, mesmo lidando com a dor de ver Bia em estado tão delicado e com a culpa por ter participado, ainda que indiretamente, da mentira que marcou a vida da garota. Após alguns dias de espera angustiante, o médico de confiança retorna à cidade. A cirurgia é finalmente realizada, e após horas tensas na sala de operação, vem a boa notícia. Bia sobreviveu. Seu estado ainda requer cuidados, mas ela está fora de perigo. A notícia gera alívio em todos, inclusive em Beatriz, que, apesar das desavenças, não deseja o mal à rival. Quando finalmente recebe alta, Bia retorna à sua casa visivelmente abalada, mais introspectiva e pensativa. Todos esperam que ela deseje repouso e isolamento, mas a vilã surpreende com uma decisão inesperada. Ela faz questão de comparecer ao enterro dos restos mortais de Valéria, sua mãe biológica, cujos ossos foram recentemente encontrados em uma escavação próxima à cidade. "Eu não a conheci", diz Bia, com os olhos marejados. "Mas, se ela foi minha mãe, merece meu respeito. Quero estar lá. Pelo menos uma vez. Pelo menos agora." A atitude emociona até mesmo seus desafetos. Pela primeira vez, Bia demonstra que, por trás da fachada arrogante e fria, existe uma jovem machucada pela vida e pelas mentiras que lhe contaram. Sua presença no funeral de Valéria marca um novo ciclo, não apenas em sua trajetória pessoal, mas também na novela. O que virá a seguir ainda é incerto, mas uma coisa é clara: Bia não é mais a mesma. Depois de encarar a morte de perto e descobrir sua verdadeira origem, ela terá que reavaliar todas as escolhas que fez e decidir que tipo de mulher quer ser daqui para frente. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beto continua determinado a oficializar sua união com Beatriz e insiste no casamento, apesar dos obstáculos recentes que abalaram a relação. Sentindo-se dividido entre o amor que sente por Bia e as pressões externas, ele decide procurar conselhos e desabafa com Ulisses, seu amigo de longa data. Ulisses escuta atentamente e tenta ajudá-lo a enxergar com clareza o que realmente deseja para sua vida. Ao mesmo tempo, Beto percebe que precisa tomar uma atitude definitiva. Enquanto isso, na mansão dos Alencar, o clima é tenso. Maristela, enfurecida após saber que Clarice voltou a frequentar a casa, vai até Zélia com a intenção de tirar satisfações. As duas se enfrentam em uma conversa carregada de acusações e mágoas do passado. Maristela exige saber o que Zélia esconde sobre Clarice e a relação dela com Beatriz. Zélia, por sua vez, não recua e enfrenta a fúria de Maristela com firmeza. Do outro lado da cidade, Teresa leva Clarice a uma sessão de hipnose. A técnica é uma tentativa de ajudá-la a recuperar memórias importantes que ainda estão fragmentadas em sua mente. Aos poucos, Clarice começa a revisitar lembranças esquecidas e sente que está cada vez mais perto da verdade sobre seu passado. Enquanto isso, Zélia se revolta contra Basílio ao descobrir que ele tomou decisões importantes à sua revelia e agiu pelas costas dela. O clima entre os dois se deteriora e Zélia deixa claro que não aceitará mais ser manipulada. Basílio tenta contornar a situação, mas Zélia está decidida a retomar o controle. Em meio ao turbilhão de sentimentos, Fred analisa as novas fotos de Beto para a campanha e se mostra satisfeito com o resultado. O material é aprovado, e a imagem de Beto começa a ganhar mais destaque. Isso impulsiona o rapaz a tomar uma decisão crucial. Ele decide romper de vez com Beatriz. Antes, no entanto, Beto procura Raimundo e pede seu apoio. Quer agir com dignidade e respeito, mesmo sabendo que o rompimento poderá causar dor. No cenário televisivo, Anitta e Jacira estreiam com sucesso seu novo programa. A atração, voltada para o universo feminino e pautas sociais, conquista o público logo na primeira edição. As duas celebram a conquista, enquanto também enfrentam os próprios dilemas pessoais fora das câmeras. A tensão cresce ainda mais quando Maristela descobre que foi Arlete quem costurou o vestido de noiva de Beatriz. Furiosa, ela vai até Clarice e a confronta com ameaças veladas, tentando intimidá-la e afastá-la de vez de sua família. Mas Clarice, fortalecida pelas sessões de hipnose e pelo apoio de Teresa, não se deixa abalar. Para encerrar o dia, Zélia tem um reencontro inesperado com Geraldo. Os dois trocam olhares intensos e algo do passado vem à tona, prometendo novas reviravoltas. Em Garota do Momento,
Beatriz está prestes a enfrentar um dos momentos mais dolorosos de sua vida. A jovem, que já passou por inúmeras provações, verá seu coração ser despedaçado mais uma vez ao presenciar uma cena que jamais imaginou. Sua própria mãe, Clarice, ajudando Bia a experimentar o vestido de noiva para se casar com Beto, o grande amor de Beatriz. A situação começa de forma quase surreal. Bia aparece repentinamente na pensão de Teresa com um sorriso vitorioso no rosto, exibindo um brilho triunfante no olhar. Está radiante com o vestido feito sob medida por Arlete, sem sequer desconfiar que está sendo vestida pela própria avó. Ao lado de Clarice, que parece cada vez mais envolvida pelo teatro da vilã, Bia não perde a chance de comentar em alto e bom som o quanto está animada para seu casamento com Beto. Suas palavras são afiadas e calculadas, ditas para que cheguem até os ouvidos de Beatriz, que está escondida no corredor. Beatriz assiste a tudo em silêncio, com os olhos marejados e o coração em frangalhos. A jovem se mantém escondida atrás de uma divisória, observando cada detalhe daquela cena dolorosa. Ela vê a mãe sorrindo para Bia, ajeitando com carinho o véu da moça, admirando o vestido como se estivesse diante de uma filha prestes a subir ao altar. É como se Clarice tivesse esquecido completamente de tudo o que Beatriz contou. Sobre as armações, as mentiras, a crueldade de Bia. Nada disso parece importar diante da farsa que a rival continua sustentando. Com a memória restaurada, Clarice deveria estar ao lado da filha, protegendo-a, escutando suas dores, enxergando a verdade que por tanto tempo ficou encoberta. Mas ao contrário, continua envolvida pela aura de vítima que Bia cultiva com perfeição. Acredita na história frágil que a moça repete, de que só quer amar e ser amada, de que foi rejeitada, de que precisa ser protegida. Beatriz, então, se vê sozinha mais uma vez, traída pela mãe e esmagada pela sensação de impotência. A dor da mocinha se transforma em angústia quando Bia, percebendo que Beatriz pode estar por perto, aumenta ainda mais o tom. Com ironia, diz que não vê a hora de finalmente se tornar a senhora Beto, como se fosse um prêmio a ser conquistado. E Clarice apenas sorri, emocionada, como se aprovasse cada palavra da futura nora. Dias depois, um novo golpe cai sobre Beatriz como uma avalanche. Beto e ela, ainda tentando resistir à força de seus sentimentos, acabam cedendo à paixão que ainda os une. Eles passam uma noite juntos, intensa e cheia de sentimentos reprimidos. Mas o segredo não dura muito. Bia, desconfiada, segue Beto e acaba flagrando os dois juntos, abraçados em um momento de ternura. Ao ver a cena, a vilã entra em desespero. Bia tem um surto nervoso e desmaia, sendo levada às pressas para o hospital. A comoção é geral. Clarice, em pânico, acompanha a jovem ao pronto-socorro, acreditando que a fragilidade emocional de Bia está sendo provocada por Beatriz. No leito, cercada por médicos, Bia chora e repete que não aguenta mais ser humilhada, que está sendo perseguida por Beatriz e que teme perder Beto por causa dela. Clarice se desespera. Com medo de que os Alencar usem o episódio para retaliar a filha, ou que Bia piore e algo mais grave aconteça, ela procura Beatriz para implorar que desista de Beto. A conversa entre mãe e filha é intensa, carregada de ressentimento. Clarice, tomada pela culpa e pelo medo, implora entre lágrimas que Beatriz se afaste de Beto. Diz que Bia está fragilizada, que precisa de proteção, que está doente. Beatriz, ferida, tenta argumentar. Pergunta até quando a mãe vai ignorar a verdade, até quando vai escolher a mentira bem contada ao invés do amor sincero. Mas Clarice, cega pela manipulação de Bia, acredita estar fazendo o certo. Ela diz que não está pedindo por Bia, mas pela paz, pelo fim de uma guerra que já destruiu demais, que Beatriz é forte, que vai superar, que às vezes, amar também é deixar ir. Beatriz se sente pequena diante daquilo. Magoada com a falta de confiança da mãe, com o abandono emocional disfarçado de proteção, ela hesita. Mas, em sua essência generosa, não consegue desejar o mal de ninguém, nem mesmo da rival que tanto a feriu. Em um momento de profunda dor e resignação, Beatriz toma uma decisão devastadora. Resolve abrir mão de Beto. Na manhã seguinte, ela procura o rapaz. Com os olhos inchados, mas a postura firme, Beatriz diz a Beto que ele deve se casar com Bia, que é o melhor a se fazer, que ela não quer mais ser motivo de sofrimento, que não vai mais lutar contra todos. Beto, atônito, tenta entender o que está acontecendo, mas Beatriz não dá muitas explicações. Apenas diz que está cansada, que quer paz.
Beto fica arrasado. Ele sabe que ainda ama Beatriz, que o que viveu com Bia não passa de uma tentativa frustrada de escapar da realidade. Mas Beatriz é firme. Ela diz que, às vezes, o amor não vence tudo, e que, neste caso, talvez seja preciso perdê-lo para salvar a si mesma. Enquanto Beatriz se recolhe em silêncio, tentando juntar os pedaços do próprio coração, Bia comemora nos corredores do hospital. E Clarice, ainda sem perceber o quanto feriu a filha, acredita ter feito o certo. Mal sabe ela que, ao apoiar a rival, está perdendo mais do que a confiança de Beatriz. Está perdendo a chance de finalmente ser mãe.